Olá, tudo bem? Aqui professor Diego, no 8º episódio do curso Preservando o Passado através da Fotografia, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Passos, gestão 2020, através da Secretaria de Cultura do município de Passos, dentro do projeto Cultura Cura. Essa iniciativa se deu por conta da pandemia, para incentivar o mercado de cultura. Então, todas as aulas estão acontecendo aqui pelo YouTube, né? Com as aulas gravadas. E esse é o 8º episódio, eu vou falar sobre luz e sobre flash. Então, vou mostrar as possibilidades dentro da luz e todas aquelas funções, características que a luz tem de acordo com ela é utilizada, tanto a luz natural quanto a luz artificial. O conteúdo da aula de hoje, eu vou falar sobre as características principais da luz, a temperatura de cor, se ela é fria, se ela é quente. Além disso, vou falar a posição, se ela vem de cima, se ela vem de baixo, se ela é uma luz frontal, lateral, ou ela é contrária, um contraluz. Também vou falar sobre a intensidade da luz, quanto ela é mais intensa, menos intensa, mais forte, mais fraca. E a característica principal, que é a natureza da luz. E aí eu vou falar se ela é direta, rebatida, ou se ela vem filtrada por algum objeto ou pelas nuvens. Então essas são as características. Além disso, eu vou falar sobre a luz contínua, que é aquela luz que vai ficar ligada o tempo todo, que a gente vai conseguir ver o tempo todo, né? Que é diferente do flash, que eu também vou falar, que é uma luz que ela é acionada durante o disparo. Então ela não é contínua, ela não fica acesa o tempo todo. Então tem uma diferenciação entre o flash e as luzes contínuas. Então esse é o assunto da aula 8, nós vamos começar agora. Antes de iniciarmos o conteúdo teórico, eu vou ler uma frase do Cartier-Bresson, que foi o principal fotógrafo que já existiu na fotografia, que compôs da melhor forma, que criou os melhores trabalhos. Nós já vimos um conteúdo na aula de História da Fotografia sobre o Henri Cartier-Bresson. Ele tem uma frase que me toca muito, que é o seguinte: fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração. O que quer dizer isso? A cabeça é todo o planejamento que você faz para aquele ato fotográfico, é toda a bagagem que você carrega de imagens que você conhece, coisas que você já viu, trabalhos que você admira, todo aquele conteúdo que você tem já dentro de você, isso tem relação com a cabeça. O olho tem uma relação com a composição, com a luz, o enquadramento e todos os elementos que vão dentro da imagem. E o principal desses três é o coração. E quando a gente coloca sentimento na imagem, no trabalho, essa foto ela vem de uma forma mais espontânea, ela vem com uma riqueza maior, porque ela acaba gerando, como ela tem um sentimento para o fotógrafo, ela gera um sentimento também no espectador que vai ver aquela imagem, que vai sentir junto, né? Coisas iguais, parecidas, sentimentos, ou também completamente diferentes. Então isso é de cada um também. Fotografia, ela é impossível sem a luz. A própria terminologia do nome fotografia é escrita com a luz, né? Então eu vou escrever com a luz de alguma forma, eu vou utilizar a luz para que ela crie uma imagem, crie um desenho, né? Uma escrita. Então por isso o termo foto, luz, grafia, escrita com a luz.
Então eu estou utilizando a luz. A fotografia é impossível sem a luz. Eu necessito da luz, de uma luz com qualidade, para que eu consiga fazer a fotografia, consiga concretizar aquele ato fotográfico. Então a luz ela vai criar essa imagem. Eu preciso conhecer as nuances, as minúcias da luz para eu utilizá-las da melhor forma possível. A luz nem sempre ela é igual. A luz ela depende de vários fatores, né? Que são aquelas características principais. Então elas vão variar entre essas possibilidades de quente e fria, de cima e de baixo, de trás, lateral a frontal. Ela pode vir também de cima, de baixo, né? Igual eu falei. Pode ser uma luz que vem filtrada, rebatida ou direta. Pode ser mais intensa ou menos intensa. Então tudo isso vai modificar a luz. Então por isso ela não é igual sempre. Ela vai ter variações entre essas possibilidades que eu falei. E a qualidade da luz ela é essencial. Fundamental a qualidade da luz para eu ter uma imagem com qualidade, né, mostrando os elementos que são importantes, como a textura, como as cores, como o volume. Então eu necessito de uma luz com qualidade para que eu tenha uma foto também com qualidade. A luz ela vai viajar em linha reta e a partir do resultado dessa linha reta da luz que eu vou obter o que? A sombra. Então através da sombra eu consigo identificar a posição de onde vem a luz, a característica da luz, a natureza, dependendo da sombra, se ela é mais tênue, mais difusa, eu estou vendo que ela está passando por um processo de rebatida ou filtrada, ou quando ela é mais dura, né, ela é mais contrastada, eu sei que ela está vindo de uma forma mais direta, mais intensa a luz. Então ela está vindo sempre de uma posição que vai gerar um resultado que seria a sombra. Com a sombra eu crio o que? O volume, eu começo a identificar as texturas e também não existe fotografia sem a luz colorida, né? Fotografia com cores que não tenha luz. A cor ela depende necessariamente da luz para que ela tenha resultado, né? Então essa são características também muito importantes dentro da luz. Na fotografia, é importante saber as minúcias físicas da luz. É uma parte mais teórica, mais densa, mais complicada, mas é importante eu entender ela para que ela fique mais fácil na hora de fazer o ato fotográfico, porque nem sempre a luz vai estar do mesmo jeito. Então, eu entendendo essas minúcias físicas da luz, eu consigo adaptar melhor aquela condição de luz para eu registrar a fotografia da melhor forma possível. Ou então, fotografar modificando a luz de acordo com o gosto pessoal, né, e com as características que aquela luz apresenta. Então, com isso, eu vou tornando mais fácil o trabalho, mais ágil, eu vou ficando mais experiente. Então, eu necessito, além de conhecer a parte teórica da física, colocar essa parte teórica em prática. E aí eu colocando em prática, eu adquiro experiência e aí eu faço fotos cada vez mais rápidas e melhores. A luz ela torna visível a imagem, então eu vou procurar melhorar, eu vou
modificar, dependendo da situação, essa luz, para que ela fique melhor para a minha imagem e para quem vai ver a minha imagem depois. Então, as 4 principais características da luz são temperatura, posição, intensidade e a natureza da luz. Eu vou explicar agora cada uma dessas características para que vocês entendam e comecem a utilizar melhor cada uma dessas características de acordo com o seu gosto pessoal e com a condição de luz também. Eu vou iniciar falando das características principais da luz pela temperatura. A temperatura de cor, ela influencia muito nas cores dentro da imagem. Diferentes tipos de luz vão produzir cores diferentes na imagem. Se eu tenho uma iluminação mais amarelada, ela vai influenciar nas cores de uma forma mais quente, vai deixar a temperatura das cores na cena um pouco mais quentes, mais amareladas, mais laranjadas. Já as luzes azuladas, elas fazem o efeito contrário, elas deixam a imagem mais fria, com uma cor mais azulada, mais próximo do azul. Então todas as cores vão ser influenciadas por esses tipos diferentes de cor. A temperatura de cor, ela é medida na escala Kelvin de temperatura. Nós temos outras escalas de temperatura, como a escala Celsius, Fahrenheit, né? Mas a escala que é medida pelas cores é a escala Kelvin de temperatura. O Kelvin aquecia barras de ferro e em determinadas temperaturas, essas barras de ferro chegavam em uma determinada cor. E com isso ele foi criando a sua escala de temperaturas de cores, que vão das mais azuladas até as mais avermelhadas. Então, dentro desse espectro de cores possíveis, né, dentro das temperaturas. Ela pode ser balanceada automaticamente. Eu posso colocar lá na câmera balanço de branco, né, que é a função que nós já vimos na aula 6 sobre as funções da câmera, onde eu falo da temperatura de cor, do white balance. A forma correta de se utilizar o balanço de branco seria no automático. Por quê? Porque as câmeras elas corrigem muito, com uma precisão muito grande, essas temperaturas de cor, e também elas, se eu não conseguir chegar na cor exata, depois no tratamento, na pós-produção, né, na hora de fazer a edição dessa imagem no computador, eu consigo corrigir esse branco de uma forma mais tranquila, não é um problema muito grave. Ao contrário de usar corrigir manualmente, né, com aquelas funções que existem pré-programadas dentro da câmera, pode ser que eu não esteja lendo a luz da forma correta. Eu coloco lá para flash, mas a luz mais intensa é a luz do sol. Então eu vou ter um conflito que pode gerar um ruído na hora de corrigir a luz dessa imagem. E também é mais fácil, né, para não ter que ficar modificando toda hora. Então por isso automático seria o padrão, assim, né, o ideal. Eu posso corrigir também, além de corrigir na pós-produção,
né? Posso corrigir através de filtros. Existem filtros que podem ser colocados na frente da lente da câmera, que esses filtros vão corrigir temperaturas de cor também e outras características que podem ser modificadas com esses filtros para melhorar a luz dentro da cena. A mudança de temperatura é a grande responsável pelas alterações das cores dentro de uma imagem. Então, por isso, essa função, essa característica, ela tem que ser muito bem trabalhada, ela tem que ser muito bem analisada. O flash, quando eu utilizo o flash, ele tem uma temperatura de cor próxima de 5.500 Kelvin, que seria uma temperatura mais branca, azulada, mais fria, um pouco mais de tonalidade fria. Já ao contrário das fotos mais quentes, elas dão uma sensação de mais prazer, de uma sensação de fome, né, no espectador, com as temperaturas um pouco mais quentes. A segunda característica da luz é tão importante quanto a anterior e tão importante quanto as outras características, que é a intensidade da luz. A luz, ela tem intensidades diferentes, dependendo do que? Da potência, do tamanho da fonte de luz, da distância entre a fonte de luz e o assunto iluminado, dos materiais que ela pode atravessar, ou se ela está vindo rebatida ou direta. Então, todas essas possibilidades alteram a intensidade de luz. E isso pode afetar de uma forma significativa a foto. Se eu tenho uma luz muito intensa, ela pode chamar um estouro, né? Estouro de luz. Pode estar com uma imagem estourada, que a gente fala, sem informação de textura, de volume. Então, ela vai ficar muito intensa. Já ao contrário, quando eu tenho pouca luz, também eu posso gerar uma imagem subexposta, sem iluminação, também, que vai ser uma imagem ruim. Então eu preciso ter uma intensidade razoável de luz para para a minha fotografia, né? A imagem muito dura, a luz muito dura, muito próxima, ela pode criar um contraste excessivo, que é uma sombra dura. A gente consegue identificar a sombra pela característica com que ela está gerando. A luz pode estar na quantidade certa, ou insuficiente, ou excedente. Nós chamamos isso de subexposição, quando a luz está insuficiente, e superexposição, quando a luz está excedente, quando tem muita luz na cena. O correto seria o meio termo,
nem muito escura, nem muito clara. Em algumas situações, raras situações, eu utilizo a imagem nesses parâmetros, né, subexposta ou superexposta. Um exemplo, quando eu quero uma silhueta, eu vou fazer aquele contorno de um objeto, de uma pessoa, de um assunto fotográfico. Para eu obter uma imagem em silhueta, que vai ficar toda escura, eu preciso trabalhar a imagem subexposta. Então essa é uma forma criativa de utilizar a luz, né, mas sem estar com o fotômetro balanceado. Para eu ter uma boa fotografia, eu necessito de níveis de exposição, eu vou falar nas próximas aulas, correto. Para eu ter essa exposição correta, a luz balanceada, nem muito super exposta, nem subexposta, eu preciso medir essa luz dentro de vários fatores que vão influenciar. Um dos fatores que influencia é a intensidade da luz. Os outros fatores que eu vou falar mais para frente, o enquadramento, né? Se ele é um enquadramento mais aberto, ele pega mais luz, se ele é mais fechado, ele capta menos luz. Além das 3 ferramentas dentro da câmera que vão alterar a quantidade de luz que vai atingir o sensor, que é o ISO, que já falei nas aulas anteriores, a velocidade do disparo, que eu ainda vou falar, e a abertura do diafragma, que eu também vou falar. Então essas 5 características influenciam dentro daquela imagem, dentro da exposição da imagem. E aí eu vou saber balancear essa luz utilizando essas 5 características que eu acabei de falar. Algumas eu ainda não falei a teoria, mas eu ainda vou chegar lá. Eu vou voltar a falar dessas 5 características daqui para frente em todas as outras aulas. A terceira característica da luz, que também é importante como as anteriores, é a posição de onde a luz vem. As sombras, elas são geradas dependendo de onde vem a luz. Então eu consigo identificar a posição daquela fonte de luz só através de olhar a imagem pela sombra que ela gera. Então de onde está vindo essa sombra, eu sei a posição onde está a luz. E as sombras são vitais em fotografia. Eu necessito de uma sombra na imagem para que eu tenha volume, para que eu tenha textura, que são elementos que eu busco na hora de fotografar. Então o ângulo da luz, ela determina onde essas sombras vão aparecer. Eu vou aqui, ó, nesse exemplo eu tenho uma luz lateral. Então há uma sombra na minha lateral aqui. A posição da minha luz, ela vem de frente, ó. Dá para identificar a posição da luz, que é uma luz que está vindo da janela. Uma luz filtrada, porque hoje está um dia nublado. Então por isso que está gerando essa sombra tênue, né, difusa, não é uma sombra muito dura. Então essas características de onde vem a luz, ela é muito importante. As principais posições de onde a luz pode vir é de cima e de baixo. Eu posso ter uma luz vindo de baixo, que vai gerar uma sombra nas partes superiores, nariz, né, os lábios, iluminando uma pessoa, ou na maioria dos casos que a gente conhece, a posição da luz ela vem de cima, a posição do sol, as luzes nos ambientes internos, elas ficam no alto, na rua, a iluminação pública ela vem do alto. Então a gente conhece a luz com essa característica dela vir normalmente por cima. Quando a gente vê uma luz vindo por baixo, isso gera uma estranheza. A gente fica um pouco assustado com aquela imagem, porque a gente não está acostumado a ver a luz vindo de baixo. E as outras posições possíveis que ela pode vir, que é uma posição frontal. Então a câmera está nessa posição,
A iluminação, se ela vem desse ângulo, ela é uma posição frontal, ó, 45 graus para cada câmera, 45 graus nessa lateral da câmera, eu vou gerar um ângulo reto, né, que é a posição frontal de onde a luz está vindo. Então aqui é tudo frontal. Passei dessa posição de 45 graus, eu tenho uma luz lateral. Então se a luz está vindo nessa posição, ou se ela está vindo de cá, eu tenho uma luz lateral, que é uma luz que vai gerar uma sombra na outra parte. Se ela vem de cá, ela gera de cá, vai criar o volume e vai criar a textura necessária para uma boa fotografia. Já quando ela vem de trás do assunto, ela é uma luz contrária, né? Um contraluz. Então esse contraluz pode influenciar direto na câmera, ele pode entrar, se ele estiver vindo no mesmo ângulo, pode gerar um flare, que é uma entrada de luz que gera um efeito, né? Ou um defeito, a gente pode chamar assim, dentro da câmera, que isso não é muito bom. Ou ela pode vir de trás e gerar só um contorno, né, na pessoa, no assunto, que é bem interessante trabalhar o contraluz, principalmente para quem gosta de fazer fotos em silhueta, para deixar a imagem da pessoa escura e para eu ter essa luz que eu consiga fazer isso da melhor forma possível. As combinações possíveis da direção da luz vão influenciar a visibilidade do espectador da imagem para o assunto, criando um efeito psicológico. Então a posição de onde a luz vem, ela influencia muito nessa forma como o observador vai enxergar a imagem, como ele vai interpretar aquela imagem dependendo de qual posição que a luz está vindo. A direção ela é descrita a partir da posição da câmera. Então a câmera está aqui nesse ponto, eu vou sempre descrever a luz, ela vem frontal, ou ela vem lateral em relação à câmera, ou ela vem contrária em relação à câmera. Se eu colocar a câmera nesse lugar, o ângulo zero muda para aquela posição, e aí a luz frontal está aqui, a luz lateral de cá e de cá, e a luz contrária atrás do assunto. Então, ela depende de onde a câmera está. A partir de onde a câmera está, que é o ângulo zero que a gente chama, nós vamos fazer uma medição de 360 graus para eu saber se ela é frontal, lateral ou contrária. Além disso, tem outras características que podem ser percebidas com a luz. A contraluz, ou também chamada silhueta, é um tipo de fotografia muito difícil de fotometrar, muito difícil de balancear a luz com aquelas características que eu falei, porque ela está vindo contrária, é difícil de medir e tem a possibilidade de gerar um flare na imagem que vai modificar a imagem, né? Então, quando a luz está atrás, eu posso ter esse contorno que vai gerar esse flare, né? E vai ser difícil também medir essa luz.
A luz lateral, ela é ótima para revelar texturas, para gerar um volume, né, naquele objeto, porque com a sombra eu consigo enxergar a forma tridimensional daquela imagem que é bidimensional. Além disso, a luz lateral ela é boa para quem vai fotografar pessoas, objetos, justamente para revelar tanto o volume quanto a textura dos materiais, das roupas, dos acessórios, né? E assim por diante. Essa luz normalmente ela vem num ângulo de 90 graus em relação à câmera. Então a câmera está aqui no ângulo zero, 90 graus tanto na lateral de um lado para o outro, ela vai gerar essa textura, né? E esse volume. Com isso, ela vai gerar uma sombra muito dura, muito forte, vamos dizer assim, no lado contrário de onde a luz vem. Então, se a luz está vindo de cá, ela vai gerar uma sombra muito forte desse lado. Se a luz vem de cá, ela gera uma sombra muito forte nessa outra lateral. Então, eu preciso ter essa luz bem lateral para que eu consiga revelar cada vez mais a textura, o volume, as cores também, ressaltar as cores. A luz frontal ela é boa para retratos, valorizando a altura e a largura das pessoas. Mas a luz frontal ela não é uma luz que gera um contraste muito grande, que gera um volume na imagem, a textura. Então ela não revela tanto essas informações porque ela não gera muita sombra. Como ela está vindo de frente, a sombra que ela vai criar é uma sombra menorzinha, menos, que vai aparecer um pouco menos do que a sombra lateral. Então, com isso, o tipo de luz frontal não é um tipo de luz ideal para fazer foto. As luzes vindas de cima, que são as luzes mais conhecidas, elas têm uma característica mais natural para a gente, porque a sombra gerada por elas é uma sombra que a gente já conhece, já identifica, ao contrário das luzes vindas de baixo, né, que vão gerar aquela estranheza. Então, as luzes vindas de cima, elas são bem mais naturais, bem mais identificáveis para a gente do que as outras. As luzes vindas de baixo, elas projetam uma sombra que vão deformar o assunto, que vão mudar a característica comum, né, daquele assunto que eu estou enxergando. A posição da sombra ela é projetada, interpretada de uma forma não natural, porque ela não é comum para a gente, que está acostumado a ver luzes vindas de cima e sombras normalmente embaixo. Então ela vai criar assim um efeito dramático, né? Uma imagem meio surrealista, meio diferente daquela imagem comum que a gente está acostumado, natural para os nossos olhos e para o nosso cérebro também, né? Que identifica as sombras normalmente embaixo dos assuntos.
E finalizando as 4 principais características da luz, eu vou citar a mais importante delas, que é a natureza da luz. A natureza da luz é a função, é a característica mais importante, vai influenciar muito nas outras características também. A qualidade da luz ela é definida principalmente pela natureza daquela fonte emissora da luz. Então, se eu tenho uma fonte que não tem uma natureza boa, mais dura, mais direta, então eu posso não ter uma imagem com uma qualidade muito boa. Eu vou avaliar se aquela imagem ela é boa ou ruim através principalmente da qualidade e da natureza com que aquela luz está chegando até o assunto. Ela pode ser uma luz suave, né, iguais a luz do sol de manhã e no final da tarde, ou uma luz quando o sol está nublado, ela fica com uma característica mais atenuada, então ela é um pouco mais fraquinha. Já diferente da luz do sol sem nuvem, ao meio-dia, que é aquela luz dura, contrastada, que vai gerar uma sombra muito forte, assim como o flash também gera uma luz dura e uma sombra muito dura também, quando ela é acionada para um assunto que está próximo dela. Eu vou falar sobre flash daqui a pouco, mas ele tem uma característica dura também. Então a natureza da luz ela vai influenciar muito nessas questões de qualidade, né, e de valorizar a imagem da pessoa ou do assunto da melhor forma possível. A natureza da luz, ela influencia o modo como os elementos essenciais da imagem vão aparecer. Eu vou falar mais para frente sobre esses elementos essenciais, quando eu for falar de composição, mas a textura, o volume, os contornos, a forma tridimensional e todos esses elementos que são importantes aparecer na imagem, eles são revelados através de uma natureza mais difusa ou mais rebatida dessa fonte de luz. Ao contrário de uma luz dura, contrastada, que não vai ter uma natureza com uma qualidade muito boa. Então a natureza ela pode ser de 3 formas diferentes. A natureza ela pode ser direta, ela saiu da fonte de luz e atingiu o assunto de uma forma direta, sem interferência nesse caminho. Ela pode ser filtrada, eu posso filtrar aquela fonte de luz com tecido, com papel, a nuvem filtra a luz do sol, ela vai gerar uma luz fraquinha, mais difusa, né, mais atenuada, e também pode ser uma luz rebatida, ela vai bater num assunto e vai voltar naquele assunto com uma característica mais atenuada também. Eu tenho aqui um rebatedor de luz. Ó, eu vou colocar ele aqui no meu rosto para a gente ter uma noção de como o rebatedor influencia. Ó, a luz está vindo ali, eu estou aumentando a quantidade de luz, tanto atrás, ó, lá na parede, quanto aqui no meu rosto, com esse lado prateado. Eu vou mudar o lado para o dourado, ó, influencia também, tanto lá no fundo quanto aqui na frente, mas com temperaturas de cor diferentes. O dourado tem uma temperatura mais quente, aproxima-se mais das cores quentes, e o prateado já aproxima um pouco mais das cores frias, mais do azulado. Então, ela pode ser direta, rebatida ou então filtrada.
Agora eu vou falar sobre a luz contínua, que é aquela luz que vai ficar acesa direto, sem interferência, diferente do flash, que é acionado e desliga, acionado e desliga. A luz contínua, ela é a preferida de quem está começando a fotografar, de quem gosta de gravar vídeos. Esse tipo de luz é uma luz muito utilizada, a mais utilizada, principalmente pelos iniciantes. Então o que eu estou vendo ali na cena é o que vai ser registrado pela câmera, né? Pela câmera fotográfica, pelo celular. Então o que eu estou vendo aparece. Quando eu aciono o flash, eu não estou vendo aquela imagem iluminada, eu vou ver depois que a foto ficar pronta. Então o flash está sendo acrescentado aquela luz na cena. Então por isso que a luz contínua ela se diferencia, né, da luz do flash. O flash é uma ferramenta muito utilizada nas câmeras fotográficas dos celulares, mas tem que saber utilizar da melhor forma possível. O flash tem algumas características que a gente tem que saber utilizá-las da melhor forma possível para que eu não estrague a imagem, para que eu não prejudique a foto com a utilização desse flash. O flash, eu posso utilizar ele à noite, né? Quando eu tenho uma iluminação natural insuficiente, às vezes eu estou num lugar com pouca luz dentro de algum lugar, ou a condição do dia não está muito boa, está mais escuro. Então, quando eu não tenho luz natural suficiente, também eu posso utilizar o flash. Ambientes que são escuros, estou dentro de um ambiente, uma construção, né, ou de uma obra arquitetônica, algum lugar que esteja escuro, eu utilizo o flash também. Mas a função principal, mais utilizada do flash, é quando eu utilizo ele como preenchimento. Eu vou preencher uma área de sombra, uma área que está escura, com o flash, para acrescentar um pouco de luz na cena, para que aquela cena fique um pouco mais iluminada, preenchendo a área que está em luz ausente com um pouco de luz. Então eu chamo isso de luz de preenchimento. Eu vou preencher aquele flash, aquela cena que está escura, com a luz do flash, acrescentando mais luz, mais intensidade. O flash ele vai compensar então aquela ausência de luz, melhorando a imagem com mais iluminação numa área onde faltava luz. Então ele vai também aumentar a quantidade de luz na hora de medir a exposição. Eu falei daqueles 5 fatores, né? O zoom, o enquadramento, a velocidade do disparo, a abertura do diafragma, o ISO e a intensidade da luz vão influenciar na balança. Se eu zerei a balança com esses 5 elementos, a hora que eu acrescento o flash vai aumentar a quantidade de luz naquela balança. Então eu preciso ter esse cuidado também na hora de fotometrar, de fazer a medição de luz. O flash permite que a gente vá fotografar em ambientes com baixa iluminação, né, com pouca luz para iluminar aquela cena. Normalmente ele é utilizado para controlar a iluminação, fazendo aquela iluminação ficar com mais qualidade, principalmente nas áreas de sombra. O disparo do flash ele tem uma velocidade de 1/1000 de segundo, então é uma luz muito rápida. Eu necessito de uma velocidade rápida
também, para que aquela cena fique exata, né? Que fique real. Porque o que pode acontecer é quando eu estou usando baixas velocidades, velocidades lentas, e utilizo o flash, o movimento depois na cena ele pode ficar registrado além só do flash. Então tem algumas características que o flash, de como utilizar esse flash da melhor forma possível. Então a maioria dos flashes, eles vêm embutidos na câmera. Eu vou acionar o flash, ele vai sair, né? Ou alguns já estão de fora mesmo da câmera, mas eles estão embutidos dentro daquela câmera. Outros flashes podem ser acoplados em determinadas câmeras. Eu posso acrescentar um flash maior, uma fonte de luz na própria câmera. Esse flash, ele vai aumentar a luz marginalmente, numa região mais próxima dele. Ele não aumenta a luz na cena toda. O fundo, o background, pode ser que fique sem a luz. A luz ela pode vir normalmente no primeiro plano, no máximo no primeiro plano. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso também. Ele gera uma luz de baixa qualidade, por quê? A primeira característica é que ele vem frontal. Se ele está junto com a câmera, ele está vindo de luz frontal, o que não gera textura, nem volume, nem aquelas outras coisas que eu falei sobre a luz lateral. Outra coisa também que piora, vamos dizer assim, a utilização, é porque ele é uma luz fria, tem uma característica fria, mais azulada, e também gera uma luz dura para quem está mais próximo da câmera, gerando uma sombra dura, contrastada também. Então eu preciso saber utilizar o flash da melhor forma. É uma luz que tem baixa potência, ele não vai atingir um assunto muito afastado, ela vai atingir assuntos que estejam próximos dele também. E outra coisa que influencia muito na foto, nas características, né, é que quanto mais eu utilizo o flash, mais rápido acaba a bateria da câmera. Então se eu estou com a bateria acabando e estou utilizando muito flash, ela vai acabar mais rápido. Se eu deixo de utilizar o flash e corrijo a luz com a velocidade, com a abertura, eu estou economizando a bateria daquela câmera fotográfica ou também do celular, né? Tem a temperatura muito próxima da luz do meio-dia. Então a luz do meio-dia, que é aquela luz mais azulada do sol, é uma luz que tem uma cor próxima do flash. Então elas têm uma característica de luz, uma temperatura de cor muito próxima, que é ali de 5.500 Kelvin, a temperatura do flash. No estúdio, em ambientes internos, eu tenho um controle maior desse flash. Eu posso fazer com que a luz modifique, eu posso deixar a luz mais fria, mais quente, utilizando filtros, filtro azul, filtro laranja, para esquentar ou esfriar a luz. Posso tornar essa luz também difusa, né? Ela vai passar por dentro de camadas de seda ou de papel, que vai difundir essa luz do flash também. E posso rebater ela. Estúdio normalmente rebate na sombrinha, existem aquelas sombrinhas de estúdio que a luz vai nelas, rebate e volta de uma forma mais atenuada, menos intensa. Então essa característica ela pode ser modificada. E também eu posso potencializar, eu posso aumentar a potência daquele flash, né, com flashes de estúdio ou flashes maiores, onde eu consigo jogar a carga inteira, jogar meia carga, 1/4 da carga, 1/8, 1/16, 1/32 daquela carga, daquela potência máxima do flash
dependendo do tipo de flash que eu estou usando. Ou então, se eu não tenho essa possibilidade de aumentar e diminuir a intensidade, eu posso afastar ou aproximar o flash do assunto, que ele vai aumentar a quantidade de luz ou também diminuir a quantidade de luz se eu estou afastando ele. A distância do assunto fotografado para o flash é crucial, muito importante com que eu tenha essa noção de distância do flash para que eu não deixe ele muito próximo e estoure aquela imagem, ou para que ele não fique muito afastado e também não chegue naquele assunto que eu quero iluminar. Então eu preciso saber se essa distância é boa ou ruim. Todos os flashes eles têm alcance limitado, com a descarga de luz caindo quanto mais distante ela vai chegando. Então se eu fotografo um flash aqui agora, a câmera que está próxima ela fica iluminada, mas a distância com que ela vai chegando mais afastado, esse flash não pega. Então isso é muito importante saber. As partes mais afastadas do flash vão aparecer mais escuras, enquanto as mais próximas vão aparecer mais claras, mais iluminadas, que é a chamada lei do quadrado inverso. Quanto mais próximo do assunto, mais intensa e mais direcionada ela fica, e aí essa luz ela vai abrangindo, vai ampliando o tamanho e diminuindo a intensidade de acordo com o que ela vai chegando, afastando daquela fonte de luz. Então, como nós vimos, o flash ele é muito importante, a gente tem que saber utilizar ele sempre da melhor forma possível, com as melhores características possíveis. O flash ele é essencial em eventos, casamentos, reuniões. Eu preciso utilizar o flash em algumas situações porque necessita dele para iluminar algumas cenas, mas não é o tempo todo que eu tenho que utilizar o flash. Eu posso utilizar ele de uma forma criativa em algumas situações. Eu posso também suavizar a intensidade dessa luz do flash usando um difusor. Existem difusores próprios para algumas câmeras que eles vão tampar a luz do flash e diminuir a intensidade, modificar um pouco a característica dele. E também existem as gambiarras, que vamos chamar assim, que é o que? Colar alguma coisa na frente da fonte de luz. Papel, ou filtro, ou alguma outra coisa que vá diminuir a intensidade da luz e modificar a característica. E o flash também, lembrando, né, já falei anteriormente, ele é essencial quando eu quero moldar a luz. Então, quando eu quero iluminar uma área que está escura dentro de uma cena, eu vou preencher essa área escura com a luz do flash, para que ela tenha uma característica também de qualidade durante o ato fotográfico. Existem três tipos de flash principais. O flash embutido, que é esse flash que vem dentro da câmera, que vai cobrir uma área muito próxima, no máximo uns 2 metros de distância. Ele tem uma posição fixa, que vai ficar em cima da câmera e vai produzir sombras
duras, contrastadas, fortes, né, visíveis ao olho humano. Já o flash de sapata, que é aquele que a gente encaixa em cima da câmera, que tem a cabeça que pode mover a fonte de luz para outras posições, né? Ele é externo, ele não é dentro da câmera, ele tem uma potência normalmente maior do que esses flashes embutidos e vai aumentar o ângulo de visão entre a lente e a câmera. Com o flash embutido, eles estão muito próximos. Com o flash de sapata, ele vai estar um pouco mais afastado. Já o flash lateral, ele é grande, ele tem uma versatilidade um pouco maior, ele é portátil, eu posso carregar ele para outras posições. Se ele tem um cabo, o cabo limita. Se ele é via rádio, ele pode ser colocado em outros espaços dentro do ambiente, mas ele é ajustável para outros tipos de posição. Então, dentre esses três modelos, dentro desses três tipos, o flash lateral é um flash melhor para ser utilizado para que eu tenha as características da luz principais. Então, o flash, eu preciso saber utilizar ele para que eu faça a exposição correta na hora de fotografar. Eu vou falar sobre a exposição nas próximas aulas, mas a gente já precisa identificar que esse flash ele pode alterar, modificar a luz e também a exposição. Então vai depender da potência desse flash, se ele é mais potente ou menos potente, isso influencia durante a exposição. E também das outras características, da velocidade, do obturador, do diafragma, do ISO, tudo isso influencia a nossa exposição com o flash. Eles vão operar junto com a câmera para que ela facilite o uso na hora de aumentar a potência, diminuir a potência, né, para que a câmera ajude também o fotógrafo. A velocidade do obturador ele vai ter pouco efeito sobre a exposição quando é utilizado o flash. Por quê? Porque o flash vai congelar a cena, ele vai congelar aquela cena toda e aí a velocidade do obturador ela tem que ser um pouco mais alta, mas ela vai influenciar de uma forma menor. Então chegamos ao fim de mais um conteúdo teórico, a nossa oitava aula, o oitavo episódio. Eu quero deixar aqui uma frase do fotógrafo Robert Capa, fotógrafo que seria o número 2 do mundo, né, depois do Cartier-Bresson, dos mais importantes da história, que diz o seguinte: se uma foto não está suficientemente boa, é porque você não se aproximou suficientemente dela. Então, quanto mais próximo eu fico da câmera, da imagem, né, quanto mais eu aproximo do assunto, melhor é aquela imagem. Então, esse é um pensamento que eu vou deixar aqui. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que acompanharam a oitava aula. Essa oitava aula, ela continua dentro daquela parte mais teórica, mais densa do assunto fotografia. Nós vamos falar a partir das próximas aulas em abertura do diafragma, foco, velocidade do disparo e exposição. Então ainda continua esse assunto um pouco mais denso, para depois a gente passar para assuntos mais criativos, assuntos mais gostosos de trabalhar. Quero agradecer aqui mais uma vez a Prefeitura Municipal de Passos pela oportunidade, pelo incentivo, né, dentro da Mostra Cultura Cura e também a Secretaria de Cultura da cidade de Passos. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui e até a próxima aula. Um abraço a todos. Namastê.